Pode ficar sentado. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, estar refletindo mais um tema, específico de seminário. E como o Tadeu já me apresentou, já falou sobre o tema, só completando a apresentação, meu nome é Frank, sou casado, tenho 2 filhas, participo do grupo de oração Maná, na paróquia Maria Imaculada do Guará 2. Fui convidado por Deus e pelos irmãos para fazer uma reflexão aqui sobre 3 dons, palavra de ciência, palavra de sabedoria e dom do discernimento dos espíritos. Quando nós recebemos o Espírito Santo lá no nosso batismo, o Espírito Santo em plenitude ele vem com todos os seus dons. Alguns irmãos, algumas pessoas, o dom de Deus é aflorado de uma maneira mais específica para uma obra, um projeto também específico que Deus tem para uma comunidade e para aquele irmão que recebeu aquele dom e o aflorou de uma forma mais forte, mais evidente. Os dons, quando nós recebemos, ele tem basicamente 2 finalidades. Uma finalidade para o dom para a nossa edificação pessoal, edificação própria, e o dom que Deus nos dá também serve para a edificação do outro, edificação da sua igreja. E a igreja chama de dons infusos e dons efusos. Dons infusos são aqueles que nós temos por graça e misericórdia do Espírito, para em nós haver esta edificação, a gente conseguir discernir a vontade do Senhor para a nossa vida pessoal, a gente viver uma intimidade constante com a pessoa do Espírito Santo. E o dom efuso é aquele que a gente usa em favor do irmão, usa em favor do outro, usa em favor da igreja. Então, o dom da palavra de ciência é um dom efuso, um dom utilizado para a edificação do outro, um dom utilizado para a edificação da comunidade, da igreja. E para exemplificar esse início de reflexão sobre este dom, você pode pegar comigo o livro de 2 Samuel, capítulo 12, profeta Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 1. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1. Segundo Samuel 12, a partir do 1, a palavra diz: O Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele, com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo do seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois, para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: Pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi: Tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te à casa de Israel e de Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria ajuntado outros favores. Porque desprezaste o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos?
Feriste com a espada Urias o Hiteu para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Por isso jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias o Hiteu, para fazer dela a tua esposa. Amém? Só até aí. Davi, ele tinha adulterado com a mulher de um soldado do seu exército. Esta mulher, depois do adultério, falou que estava grávida de Davi, e Davi, sabendo daquela situação, querendo encobertar, ele manda que, primeiro ele tenta que o Urias volte da guerra e durma com a sua esposa, para que aquele filho fosse confundido com o filho do esposo verdadeiro. Só que ele, temendo a Deus e sendo fiel ao exército, ele não dorme com a esposa dele. Então Davi manda colocar Urias no front de batalha, onde a guerra era mais arrenhida, e Urias morre. Urias morrendo, Davi toma a sua mulher, a mulher de Urias, para ele. Só que Deus revela tudo isso ao profeta Natã. E o profeta, ele vai até Davi, expõe uma parábola, e ao final ele diz a Davi: olha, você é este homem que pegou a ovelha alheia, sendo que Deus já tinha te disponibilizado tudo aquilo que você necessitava ou não. Então por isso vai te acontecer isso, isso e aquilo. O profeta Natã, usado por Deus, ele entra lá no pecado de Davi, para que Davi se arrependesse, voltasse à atitude que ele tinha de homem segundo o coração de Deus, e voltasse à intimidade que ele havia perdido com essa ruptura aí, com o pecado da mulher de Urias. Ou seja, o profeta Natã, ele é usado por Deus por meio de uma palavra de ciência, para levar Davi à raiz do mal que estava por vir à sua nação, e colocar Davi de novo no rumo original a qual ele havia sido chamado. Então, irmãos, para exemplificar o que significa este dom, palavra de ciência, primeiro que, por ser dom, é uma capacidade sobrenatural que Deus comunica ao seu Filho, que Deus entrega ao seu Filho, com esta capacidade sobrenatural de ver além da aparência. Uma capacidade sobrenatural de você enxergar aquilo que está além do natural, aquilo que só pode ser revelado pela vontade de Deus. Dom da palavra de ciência não é algo que o ser humano, por sua própria capacidade, ele consegue enxergar, detectar e mostrar à luz da palavra onde está a raiz, onde está a origem de uma determinada situação. Como ele é um dom dado por Deus, e de maneira sobrenatural ele revela realidades ocultas, a ciência humana não pode compreender, não pode justificar ou provar aquilo que acontece com aquele que tem o dom da palavra de ciência. Amém? Então este dom, irmão, ele não é adquirido por meio de estudos, formações, conhecimento prático da vida cotidiana, não é adquirido por meio de experiências, ele é dado por Deus e ele é desenvolvido na vida do irmão que Deus quer que este dom seja desenvolvido. Está claro? Um outro aspecto aqui sobre este dom. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, ele tem ciência do todo, ele conhece o princípio e o fim de todas as coisas. Como só Deus, ele é onisciente, e a gente deve questionar, então, como pode um irmão, usado por Deus, ter palavras de revelação ali, de ciência, sobre algo que ele não conhece? É porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá um fragmento da sua onisciência.
Então, o dom da palavra de ciência é um fragmento da onisciência de Deus. Ele que disponibiliza isto aos teus filhos, aos teus servos. Como um exemplo prático, nós lemos aqui algo que aconteceu na vida de Davi por meio do profeta Natã. Mas algo prático aqui do nosso dia a dia. Suponhamos que estejamos aqui no momento de oração. E neste momento de oração, alguém que está ali conduzindo ou orando por outra pessoa diz assim: Deus está me revelando aqui uma imagem de uma panela de pressão. Para a grande maioria aqui, isso aqui faz sentido? Sim ou não? Não faz sentido. Deus está me revelando aqui uma imagem de uma panela de pressão. Para a grande maioria aqui não vai fazer sentido isso. E muito menos para aquele que Deus está usando para ele proclamar esta palavra de ciência, panela de pressão. Não faz sentido. Também suponhamos que uma pessoa dentro ali da comunidade, ela começa a cair em prantos, começa a chorar. Na hora que o irmão falou panela de pressão, um gatilho disparou na vida daquela pessoa. E aquela pessoa que ouviu está chorando, naquele momento, ela volta a uma condição passada, em que ela lá no passado foi espancada por sua mãe com uma panela. Sua mãe bateu na cabeça dela com a panela, e aquilo gerou um trauma na vida dela, que ela tem tentado desenvolver a sua vida e não consegue, patina e não sai do lugar. Naquele momento que alguém falou panela de pressão, a irmã veio à tona aquilo que ela já nem lembrava mais no passado e que tem influenciado, tem um impacto negativo na vida dela até hoje. Então, para quem falou panela de pressão não havia sentido, para quem estava do lado ouvindo não havia sentido, para aquela pessoa específica havia sentido, e a partir daquele momento algo começa a mudar no seu interior. Porque Deus sabe o todo, e a partir da sua onisciência, Ele tira um fragmento e Ele coloca a favor do seu servo, para que outro que está ali participando seja beneficiado deste dom. Amém? Então o dom da palavra de ciência, ele serve para o irmão, para o outro. Se você tem este dom, ele é para o próximo, para a comunidade, para a edificação da igreja de Deus. Dom da palavra de ciência, irmãos, quando você vê alguém revelando curas, Deus está curando alguém aqui que está passando por um problema X, Y, Z, que já foi aos médicos e já foi desenganado. Toda esta contextualização nada mais é do que o dom da palavra de ciência. Pois bem, se o dom da palavra de ciência é aquilo que diagnostica uma situação, se você vai ao médico e você diz assim, se você vai ao pronto-socorro, você diz, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. O médico do pronto-socorro, ele vai te passar uma medicação e vai te dispensar. Talvez essa medicação ela vai mascarar os sintomas. Ela vai, por um momento, diminuir ou tirar os sintomas. Dependendo da enfermidade, os sintomas, quando acabar o efeito do remédio, vem de novo. Quando você marca uma consulta com um médico especialista e você fala aquilo que você está passando, sentindo, o que normalmente ele faz? Ele pede exames. Você faz o exame, a partir do resultado do exame, ele começa a descobrir a causa daquela enfermidade e vai com o tratamento indicado para aquele tipo de enfermidade. O dom da palavra de ciência é o diagnóstico, é o resultado do exame. O dom da palavra de ciência é quando diz assim, olha, a raiz está aqui, a causa é esta, a origem é esta. E o que é o tratamento? É o dom da palavra de sabedoria.
Se a palavra de ciência é o diagnóstico, a palavra de sabedoria vem como tratamento em cima daquele diagnóstico. Vamos voltar para o exemplo lá da panela de pressão. Aquela irmã voltou ao passado, contextualizou que aquela panela de pressão havia um sentido prático na vida dela. A partir daquele momento que ela foi espancada com a panela, um trauma se instalou na sua alma e a partir daquele momento também a sua vida começou negativamente não ser desenvolvida. O dom da palavra de sabedoria é, a partir daquela situação, dar o direcionamento para aquele irmão segundo aquilo que Deus está revelando. Irmã, nós vamos fazer um trabalho contigo de oração, de cura interior, para que você consiga perdoar a sua mãe naquela situação que teve entre vocês duas. Nós vamos fazer um trabalho de cura até chegar a um ponto que você, de todo o coração, não esquecendo o fato, consiga perdoar e não haver mais rancor na tua alma, da tua parte para com a tua mãe. A palavra de sabedoria vai direcionando, encaixando, para que vivamos naquele momento, naquela situação, segundo o plano que Deus designou para cada um de nós. Amém? Então a palavra de sabedoria, irmãos, nada mais é do que o desenvolvimento prático do dom da palavra de ciência. De forma prática, o que eu devo fazer a partir do momento em que uma palavra de ciência veio até mim? O Senhor está revelando a alguém aqui que está pensando em fazer um vestibular, mas não sabe para quê. Deus está revelando que Ele vai te direcionar, Ele vai mostrar. Então veio a palavra de ciência. A palavra de sabedoria, o irmão diz assim, olha, nisso que Deus está revelando, Ele está mostrando que você pode entrar na área de humanidades, na área de ciências sociais. Pegamos a palavra de ciência como um diagnóstico daquilo que está preocupando, angustiando a pessoa, e trazemos a realidade prática daquilo que Deus está mostrando que ela deve direcionar a vida dela. Amém? Amém? Então o dom da palavra de sabedoria é um dom revelado àquele que é humilde. E por que eu estou falando isso? Se você puder pegar comigo em Lucas capítulo 10, versículo 21, você vai ver o que o próprio Jesus fala sobre a sabedoria de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21 diz o seguinte: naquela mesma hora Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes estas coisas aos sábios inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. O que foi do agrado de Deus aqui, o que Jesus estava revelando-nos? Que toda a sabedoria de Deus, ela estava em Jesus sendo revelada aos pequeninos, aos humildes, aqueles que na condição humana não tinha nenhum entendimento da palavra, nenhum entendimento da organização, do estatuto de Israel, das leis mosaicas. Eles estavam à margem, e Jesus ele abre o véu da revelação àqueles que são humildes, pequeninos, que conseguem acolher a palavra de Deus. Então, o dom da palavra de sabedoria, muitas vezes, ele não é colocado em prática de uma forma mais importante, porque nós julgamos aquele que está sendo usado por Deus com a palavra de sabedoria para a nossa vida. Deus
usa o irmão para nos dar algo de Deus em relação à palavra de sabedoria. Por eu conhecer a vida daquele irmão, eu digo assim, não vou dar crédito não, porque eu conheço essa criatura. Olha quem é que está falando aí, dizendo que é Deus que está falando. E aí eu fecho o coração e não dou crédito a partir do vaso. Eu não dou crédito a partir daquele que está sendo usado por Deus. E por não dar crédito, eu passo a ser alguém que julga o irmão, e aquele que julga não consegue mais ser humilde, porque o julgamento que eu faço traz à tona aquilo que há no meu coração, e por não ser humilde, eu não consigo compreender a revelação de Deus na minha vida a partir do outro. E a palavra diz que o Senhor revelou as coisas aos humildes, e Ele não revelou aos sábios inteligentes, porque o coração duro e fechado não conseguia compreender o dom de Deus a partir de alguém humilde e simples, Jesus de Nazaré. Então, irmãos, é algo bastante importante para nós nesta manhã, compreendermos que quando Deus usa alguém, eu devo acolher aquela palavra, examinar tudo, e se não vem de Deus, não é confirmado na minha vida, amém, eu oro em cima daquilo. Porque se alguém fala algo de Deus em relação à palavra de ciência e de forma prática de sabedoria, e eu acolho, espero o momento de Deus, se há ou não confirmação, e se isso acontece, é graça, dom de Deus, misericórdia para a nossa vida. Se eu rejeito, porque eu conheço a pessoa, não dou crédito pela pessoa, a salvação que Deus está me dando, eu estou desperdiçando. Então, os dons de palavra de ciência e sabedoria, quando chega até nós, o filtro, se isso é de Deus ou não é o próprio Espírito que fará a partir de uma confirmação ou não. Então nós devemos examinar, guardar no coração, esperar o tempo de Deus para ver se aquilo se confirma ou se aquilo foi somente mérito humano, foi somente produto do desejo particular do homem. E sobre o dom do discernimento dos espíritos, nós chamamos este dom do guardião de todos os outros dons. Aquele que coloca como que uma guarda em todos os outros dons. Por quê? A partir de qualquer dom, se eu não tenho discernimento de trabalhar este dom em favor da comunidade, eu coloco tudo a perder, sendo projeto de Deus. O dom do discernimento dos espíritos basicamente diz o seguinte: eu discernir se quem está agindo em determinada situação é o Espírito de Deus, o espírito do homem ou o espírito maligno. Eu tentar discernir a partir do Espírito de Deus quem está movendo aquela ação. Certa vez, dois irmãos de caminhada, amigos meus, e eles eram muito usados por Deus no dom da palavra de ciência. Deus revelava muitas coisas para eles, e de fato aquilo era confirmado com o tempo. Aí certa vez eles foram na casa de uma família, orar por um casal. Os dois foram lá, entraram lá, se apresentaram, conversaram com o casal e pediram para fazer uma oração pelo casal. Aí o casal prontamente ajoelhou e foram acolher a oração. Aí os dois começaram a orar, em determinado momento fizeram silêncio. Aí um deles falou o seguinte: olha, Deus está me revelando algo aqui para vocês. Deus está me revelando você, aí apontou para o esposo, você está traindo sua esposa. E você está traindo sua esposa com a colega do trabalho, e Deus me revelou até o nome aqui, fulano de tal. Esta mulher levantou e falou: como é que é? Irmãos, a confusão foi grande. Eu te pergunto, Deus revelou por meio da palavra de ciência? Sim ou não? Sim. Faltou o quê? Discernimento
de como colocar aquilo que Deus estava mostrando. Se Deus mostrou, e de fato era Deus mostrando, eu vou reservar um tempo, um local para conversar com Ele em particular, dizer o que Deus estava revelando, e a partir da palavra de sabedoria, dar um direcionamento para que aquela raiz de pecado fosse exterminada, para que a família também não acabasse. Então, naquele momento, faltou um dom que é o guardião dos outros dons. Se falta o discernimento, eu posso colocar tudo a perder, aquilo que Deus preparou, projetou. Está claro, irmãos? Então Deus nos dá o dom e nos mostra como praticar, exercitar, utilizar os dons por meio do discernimento. E o discernimento ele não é usado somente para ser o guardião dos dons. O dom do discernimento dos espíritos, quando eu vou discernindo que o Espírito de Deus está me conduzindo, a partir do discernimento reflexivo, o discernimento meu, inteligência humana, eu vou começar a entender, buscar, questionar o que eu devo fazer em certas situações, como eu devo agir, como eu devo me comportar, como eu devo me posicionar a partir do Espírito Santo agindo. Então vamos lá, eu vou discernir que o Espírito Santo é quem me move. A partir desse mover, por minha reflexão, eu tento encontrar os caminhos que Deus está me mostrando que eu devo seguir. Se eu não consigo a partir da reflexão, da inteligência que Deus me deu, eu parto para o discernimento carismático. Eu vou perguntar a Deus como eu devo discernir, separar certa situação e escolher aquilo que é bom. Então Deus nos deu a inteligência que eu não posso colocar um dedo na tomada, senão eu vou morrer eletrocutado. Sim ou não? Inteligência. Mas Deus nos deu a capacidade de nos comunicar com o seu Espírito a partir dos carismas, para entender e discernir aquilo que a natureza, a inteligência não consegue alcançar. E a partir desse discernimento, eu andar segundo o plano de Deus, o plano que Ele tem para mim. Se eu tenho esse discernimento aflorado na minha vida, por praticá-lo no dia a dia, a palavra de sabedoria, ela começa a se tornar mais palpável, materializada em nós. Veja comigo aqui, irmãos. Deixa eu pegar aqui uma passagem que vai tratar disso. Tiago capítulo 3, versículo 17. Tiago capítulo 3, verso 17. Como o discernimento dos espíritos, ele dá luz à palavra de sabedoria. Ele mostra o que é esta palavra de sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 17. Amém? Da versão Ave Maria, página 1541. Amém? Podemos prosseguir? A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. Só esse versículo. Quando ele diz o seguinte, a sabedoria, porém, que vem de cima, a sabedoria, vírgula, porém, que vem de... Então há outra sabedoria. Não existe só uma, né? Tem a nossa, que Deus nos deu, que a gente desenvolve com inteligência. E tem uma sabedoria que ela vem do alto. O que vem do alto para nós como graça é
dom. Dom da palavra de sabedoria. Então a sabedoria que vem de cima, primeiramente ela é pura. Pura. E aí vai dando outras características. Pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Sem parcialidade. Acabou o seminário, eu vou dizer assim, irmão, vamos lá para o meu grupo de oração, vamos lá para o meu grupo de oração, porque os outros grupos de oração não são muito bons não, o meu é bom, o meu é bom. Eu estou dando um direcionamento, uma palavra de sabedoria, porque alguém já tinha discernido com a palavra de ciência que você seria servo da RCC. Aí eu aproveito a deixa e sou imparcial. Eu não busco em Deus qual a vontade dele para a tua vida, para te direcionar nos caminhos, nos planos de Deus. Eu entro com a imparcialidade. A sabedoria passa a ser impura, porque não é algo que Deus está inspirando. Eu estou aproveitando da minha sabedoria humana, sabendo que o grupo de oração está carente de servos, e tento direcionar a tua vida para lá. Quem está de fora e não entende vai dizer, puxa vida, que interessante, isso é bom. É interessante que ele vai servir lá, mas é desejo de Deus que seja lá, ou ali. Quando a sabedoria é pura e ela não carrega em si segundas intenções, a gente consegue trilhar o plano que Deus tem para nossas vidas. Amém? Para finalizar, irmãos, quando a gente trata de dons, de palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, a primeira coisa que vem à nossa mente é aquele questionamento que muitos trazem consigo de dizer o seguinte: eu ainda não sei o que Deus tem ou quer para a minha vida. Eu não sei se Deus ele está me reservando para o matrimônio, eu não sei se Deus está me reservando para uma vida consagrada, eu não sei se Deus está me reservando para uma vida contemplativa, eu não sei qual a vontade de Deus para mim, eu não sei se eu faço um concurso, se eu vou para uma empresa privada, eu não sei se eu faço um vestibular para isso, para X ou para aquilo e outro, eu não sei se aquela pessoa que está se aproximando de mim vai ser minha futura esposa ou vai ser para desviar a minha vida, eu não sei se aquilo que foi oferecido para mim é algo de Deus ou se é uma armadilha, eu não sei. Toda vez que a gente vai refletir sobre palavra de ciência, sabedoria, discernimento dos espíritos, a primeira coisa que vem no nosso coração é isso. De tudo isso que ele está pregando de forma prática na minha vida, onde está a vontade de Deus? Porque eu quero fazer a vontade de Deus, que eu já bati a cabeça em muitas coisas, e hoje eu não sei qual é a vontade de Deus. Irmãos, hoje eu vou falar para você aqui qual é a vontade de Deus. Chega, animou agora, né? Chega... Deu uma sentada boa aí, agora diz assim, vai lá irmão, fala aí que é isso que eu estou esperando. Você está esperando isso, não é? Sabe qual é a vontade de Deus, irmãos? Para a vida de vocês aqui, que é a mesma, para a minha, para todos que estão trabalhando nesse seminário. Sabe qual é? Sim ou não? A vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Só isso, irmãos. É a nossa santificação. Outros irmãos devem dizer assim, sabia que não ia vir a resposta que eu queria. Não é a resposta que a gente queria, mas é a resposta que a gente precisa. Por que a vontade de Deus para nós, quando ele diz é a nossa santificação é que vai abrir as portas da vontade de Deus específica para a nossa vida. Em primeiro lugar, se eu buscar ser santo, no caminho buscando a ser santo, ele abre a porta específica do projeto que ele tem preparado para nós. Só que eu quero fazer o atalho. Eu quero a vontade prática, mas eu não quero a santidade. Porque a santidade, ela vai exigir de mim a renúncia do meu eu,
a renúncia das minhas mazelas, do orgulho, da vaidade, da inveja, da preguiça, da gula. Eu vou buscar a palavra de Deus todos os dias, a oração do texto todos os dias. Eu vou ter vida sacramental, eu vou adorar Jesus. Tudo isso vai começar a matar o meu eu. Só que vai matar coisas boas, gostosas que eu faço no dia a dia, e são pecados e eu não quero largar. Só que quando eu largo e eu faço a opção por ser santo ou buscar uma vida de santidade, você vai vendo no horizonte o projeto específico que Deus tem preparado para mim e para ti. Então o caminho é a vida de santificação diária. Aí vem a palavra de ciência, de sabedoria, e eu vou discernindo o projeto específico que Ele quer me encaixar. Mas primeiramente, ser santo. É fácil ou é difícil ser santo? Dificílimo. É por isso que a gente clama, vem Espírito Santo de Deus, para Ele nos auxiliar e eu conseguir ser santo. Conseguir ser santo só com o auxílio do alto. Está ficando claro, irmãos? Quando eu vou buscando a santidade de vida, os dons de Deus vão sendo de uma forma tão prática e material que a gente consegue palpar. E aí eu tenho que caminhar na porta estreita. Porta estreita. Vigiar o que eu estou olhando. Vigiar o que eu estou falando. Vigiar o que eu estou julgando. Vigiar o que eu estou partilhando com o outro. Vigiar constantemente a minha conduta. Eu vou conseguindo enxergar esses desejos que Deus tem para mim. Amém? Vamos ficando de pé? Vai se levantando. Vai fechando teus olhos, tentando absorver tudo isso que foi refletido aqui neste momento. Acho que nem precisamos clamar o Espírito Santo, porque a irmã que estava pregando aqui, clamou tanto aqui conosco que o Espírito já está pairando neste lugar. A graça de Deus já está sendo manifestada aqui no nosso ambiente. Então fecha teus olhos, irmãos. E se você puder, pedir que Deus te dê um discernimento agora. Pedir que Deus te revele por meio de uma palavra de ciência que vem lá no fundo do teu coração. Mostrando como é que você deve viver a santidade do teu dia a dia. Porque Deus, Ele pode revelar aqui para muitos, aqui neste momento, práticas que Ele está dizendo assim: minha filha, meu filho, larga isso imediatamente. Pode ser que a palavra de ciência que Deus está dando para muitos aqui é dizer: esta prática que você tem se consumido, este vício, se você abandonar nos pés da minha cruz, eu vou te ajudar a trilhar um caminho de santidade, não querendo mais voltar a estas práticas horríveis. Quantos Deus começa a revelar aqui neste momento, de forma prática, o que você deve renunciar, abandonar, deixar para trás. Mesmo que você diz assim: poxa, meu coração está tão apegado a isso, eu não sei se eu vou conseguir. O Senhor vem em auxílio às nossas fraquezas. Ele nos auxilia com a própria presença dEle. Não tenha medo, irmão e irmã, de deixar isso de lado, deixar para trás. Porque o que Deus tem preparado para a tua vida, nem teus olhos, nem teu coração, nunca, jamais imaginou o que é experimentar a graça de Deus. Uma graça pura, uma graça de intimidade, de ouvir a sua voz no dia a dia, nos momentos mais complicados e difíceis, nas adversidades e problemas do dia a dia, o Senhor soprar o Espírito dEle no teu coração e falar: meu filho, vai por este caminho,
Minha filha, faça isso. Diga sim nessa situação, diga não nessa outra. Então nesta manhã, irmãos, faça um compromisso, uma aliança com Deus, de renunciar às práticas do mal, de renunciar aos pensamentos perversos, de renunciar às segundas intenções e de querer ser completamente, inteiramente dele. Para aquilo que for mais difícil, peça ajuda ao Espírito de Deus. E tu verás qual é o projeto específico que Ele tem para a tua vida, para a minha vida. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos por essa manhã em que tu abre os céus e manda tua revelação para cada um de nós. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Deus, porque nós não somos dignos de adentrar na intimidade contigo. Mas lá na cruz do Calvário tu rasgaste o véu e abristes a porta do céu para conosco. Obrigado, Senhor. A ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.